pessoas que estavam propensas a servir ao povo de Antioquia e também a todas as outras cidades e nações, estavam sendo reveladas, investidas, estavam sendo nomeadas, e ali sob a liderança de Estevão. Mas se nós recuarmos um pouco para Atos capítulo 1, capítulo 2, quando o Espírito Santo foi derramado sobre todas as pessoas, algumas consequências muito incomuns para a nossa realidade, elas foram reveladas. Se nós lermos Atos 4:32, por exemplo, diz assim: e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades, ou seja, heranças ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. No nosso critério político, econômico, cultural, isso é algo que só mesmo por meio do Espírito Santo tem que acontecer. Nós nos esforçamos muito, muitas vezes, para alcançar metas de alimentos não perecíveis, e é um convite até para a igreja também. Se você, antes de vir à igreja, não tiver, de repente, algum valor em dinheiro para doar, mas tiver algum quilo de alimento, não traga apenas nas campanhas, traga sempre que o seu coração se sentir tocado. Deposite aqui como oferta, porque isso certamente vai abençoar alguém também. Mas avivamento não é um critério ou uma especialidade ou uma virtude que acontece com quem estuda muito, com quem fez seminário teológico ou com quem assiste palestras e chega aqui na igreja querendo dar algum tipo de aula. O avivamento não é de alguma forma um sentimento, ele não é de alguma forma uma realidade que se busca sem obedecer critérios claros. Deus não deposita porção dobrada do seu Santo Espírito, Deus não dá a oportunidade de uma igreja ser avivada se os seus membros individualmente não percorrerem alguns caminhos e alguns critérios bem específicos também. Assim como nós lemos em Atos 4:32, 33 e 34, que as pessoas não tinham um bem comum próprio, mas na verdade tudo que elas tinham, elas doavam e convertiam em dinheiro para ajudar as outras pessoas. Pensar isso é pensar apenas espiritualmente. Hoje eu não tenho condições, por exemplo, de não pensar de nenhuma outra forma sobre o que esse texto diz, que não seja de um olhar puramente espiritual. Para vencer a nossa cultura, para vencer a nossa política, e quando eu falo de política não é de eleição, é a política de vida, capitalismo, ou seja, eu tenho um celular que pode servir para abençoar muitas outras pessoas. Eu não vendo o celular para ajudar outras pessoas, eu não vendo carro para ajudar outras pessoas e muito menos a minha casa para ajudar outras pessoas. E aqui o convite do texto bíblico não é necessariamente que você se desfaça dos seus bens para ajudar outras pessoas, mas é que você doe a sua vida para ajudar outras pessoas, que você dê tudo o que você tem para ajudar outras pessoas, e isso não é valor, mas é você mesmo. Então, como o pastor Natan falou no domingo, antes da oferta financeira, você deve ser a oferta. E para percorrer o caminho do avivamento, nós precisamos enxergar que Deus não precisa de nada do que a gente tem. Deus já tem tudo o que Ele precisa, Ele já é o dono da prata e do ouro. Ele construiu o mundo, Ele sabe todas as reservas que o mundo possui de ouro, de diamante, de outras coisas mais. Então, quem é Ele para precisar da minha casa, ou da sua, ou do meu carro, ou do seu? Mas Ele requer a nossa vida como oferta, Ele requer a nossa vida como um sacrifício, e Ele, para que você alcance o avivamento, vai requerer isso de você. E aí é que a gente começa a experimentar determinados pontos de que a gente enfrenta resistência muitas vezes a nós mesmos. Eu não estou disposto, talvez, a alcançar dentro de um caminho que não seja da minha própria autossatisfação, um caminho de avivamento, um caminho onde faça ressurgir dentro de mim um espírito novo, um espírito avivado. O avivamento pelo dicionário significa dar vivacidade, dar uma vida diferente ou reviver alguém ou alguma coisa.
E quando a gente vê em Gênesis, nós observamos muito claramente que ao fazer o homem do pó, do barro, ele o soprou as narinas e deu o fôlego de vida. E o avivamento nada mais é do que permitir que o Espírito Santo novamente sopre o fôlego sobrenatural sobre nós, fazendo com que a gente volte à matriz de toda a nossa fé, fazendo com que a gente volte e revele aquilo que Cristo revelou na cruz do Calvário, como sendo o objeto principal da salvação de todo aquele que pudesse crer nele, a entrega da sua própria vida. Reavivar é nada mais nada menos do que vencer os nossos medos, fazer com que a gente de fato coloque a nossa vida como objeto central de sacrifício e oferta a Deus. Quando a gente coloca a nossa vida como objeto central de sacrifício e oferta a Deus, certamente passará pela nossa casa, passará pela nossa vida, passará pela nossa família experiências espirituais inimagináveis. As experiências espirituais que a gente observa ou que a gente anseia viver quando o avivamento de Deus passar por esse lugar, quando a glória dele passar por esse lugar, não será um avivamento para satisfação individual, não será o avivamento das gritarias, não será o avivamento das sensações, emocionalmente satisfatórias que me levem a um exultamento, ou a um êxito, ou uma exultação magnífica capaz de fazer com que eu me sinta feliz e inesquecivelmente sempre lembrando de tal experiência. O avivamento que a gente vê na sistemática bíblica, o avivamento que a gente vê no Novo Testamento é o avivamento daqueles que se doam uns pelos outros. É o avivamento daqueles que pegam como em Atos os seus bens e delegam. É o avivamento dos apóstolos que entregaram as suas próprias vidas em sacrifício para a manutenção e perpetuação do Evangelho. É o avivamento de Atos 6:7 com a instituição dos diáconos, ou seja, com a instituição das pessoas que estariam a partir de então sendo levantadas para servir. E hoje, num aspecto, digamos assim, não muito convencional, que é a cultura grega, que é a cultura que faz parte da gente, a cultura do individualismo, a cultura que dissocia a capacidade de fazer pelo outro. Se não fosse pelo Evangelho, seríamos muito piores. Se não fosse pelo Evangelho, nós não teríamos condições de pregar esses textos. Nós deveríamos pulá-los e pregar apenas coisas que fossem motivo de satisfação a nós. Então, falar sobre avivamento é um desafio até mesmo cultural das nossas igrejas, porque a gente sabe que o avivamento aconteceu, a gente sabe que ele está para acontecer e ele pode acontecer, mas nós não sabemos como encontrá-lo ou como tornar o ambiente favorável a isso. Não sei quantos de vocês viram no seminário teológico de Asbury, nos Estados Unidos, o que está acontecendo lá. Eu nem sei se o culto acabou ainda. O culto ainda não acabou. O culto começou, tem mais de 200 horas. Dia 8 de fevereiro e ainda não acabou. E eu vi um trechinho de uma pessoa que eu passei a seguir, que é seminarista de lá, e um brasileiro fez um testemunho dizendo que estava passando por dificuldades financeiras. E as pessoas iam no altar e colocavam seus bens no altar, seu dinheiro, e colocando, e pessoas se convertendo, e telão afora. Como explicar? Como explicar o que está acontecendo nesse seminário se não for por um puro discernimento espiritual? Como explicar a motivação que me faz levar aquilo que eu tenho para alguém sem pensar nas consequências do que pode acontecer com o meu próprio bem? Olha, se eu te der R$1.000, que é tudo que eu tenho, eu vou ficar 100. Mas na verdade, humanamente a gente pensa assim, espiritualmente a gente pensa que Deus proverá, que é o certo a fazer, e eu vou fazê-lo porque eu sei que Deus não vai me desamparar. E eu não dou para receber mais, eu dou porque o Espírito me motiva a fazê-lo, a abençoar e a tratar aquela vida que está necessitada. Sempre, em todo lugar, Deus está presente e Ele sempre procura nos dar uma fé maior do que os nossos medos. E a gente precisará, se a Igreja Batista Central quiser viver de fato um ano do avivamento, obedecer critérios bem claros. Primeiro, tratar a minha própria vida, esvaziar de mim tudo aquilo que eu sou, esvaziar de mim tudo aquilo que eu concebi como regra. E muitas vezes as regras espirituais que a gente concebe são regras espirituais que visam trazer algum benefício para nós mesmos. E o Evangelho não trabalha assim.
O Evangelho não trabalha com tais critérios. Embora a gente tenha o texto consagrado dizendo que buscai primeiro o reino de Deus e todas as suas coisas, e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, as coisas que nos são ou devem ser acrescentadas não são coisas para o nosso enriquecimento, mas são coisas para tratar e compreender o nosso coração e as nossas necessidades mais básicas, como foi pregado aqui também pelo pastor Natan. Então, a conversão do texto para satisfação, ou a conversão do texto para tornar a nossa vida mais fácil, ela muitas vezes é uma conversão errônea e uma conversão incapaz de compreender que espiritualmente não é uma questão de sacrifício ou de vida plena e boa, mas é uma questão de não nos deixarmos afetar pelas coisas da vida, pelas adversidades da vida. Hoje eu estou aqui com 38 anos, não sei quanto tempo mais terei. Jefferson, mesma coisa, não sabe quanto tempo mais terá. Morgana, meus pais, nós não sabemos, mas Deus sabe. Então, do que adianta nós acrescentarmos um côvado à nossa vida se a gente não viver a cada dia o seu próprio mal? Do que adianta a gente tentar fazer com que muitas outras coisas aconteçam e nos cerquem de benefícios próprios se a gente não está cumprindo a vontade do Eterno, do Altíssimo, do Santo dos Santos, que é aquele que um dia vai, descortinada a nossa vida, após a nossa morte, nos encontrar, cobrar das nossas mãos aquilo que a gente não fez ou deixou de fazer. Por que não olhar por um critério distinto daquilo que a gente tem vivido e daquilo que a gente tem até aprendido muitas vezes, no critério individualista, no critério de cada um por si? O avivamento não vai passar pelas vidas que vivem assim, porque é incompatível com a presença do Espírito Santo. Não há como eles se interhabitarem ou eles viverem de forma conjunta. Entender o avivamento é entender um processo, que significa ter um início. E a gente já está quase em março. E eu me pergunto, se nós já iniciamos os critérios de avivar a nossa vida primeiro, para depois avivar a Igreja Batista Central. Nós já iniciamos esse procedimento? Esse procedimento passa por dois caminhos, o caminho individual e o caminho coletivo. O processo individual vai exigir da gente oração, intimidade, relacionamento profundo com Deus, testemunho, experiências espirituais, que são individuais no primeiro momento, e despertamento espiritual, que é individual no primeiro momento. E o processo coletivo vai exigir serviço ou mordomia, fidelidade, exercício de dons, corpo forte, ou seja, igreja forte, chamados missionários e então um avivamento espiritual coletivo. Antes de alcançar o avivamento espiritual, nós precisamos passar por uma reeducação espiritual individual. Nós precisamos passar por certas disciplinas espirituais que visem fazer com que a gente viva isso. E essa experiência não é uma experiência só para os adultos, é uma experiência para os jovens e também para as nossas crianças. O Espírito Santo não escolhe destino, ele escolhe o ambiente mais favorável. Eu costumo usar o exemplo da igreja como sendo um aquário. E quando você tem dentro de um aquário 10 peixes e 2 peixes estão doentes, é impossível você pegar um dos peixes, abrir a boca dele e dar um remédio na boca dele. Você precisa jogar aquelas gotinhas de medicamento lá na água, tratar o ambiente. E o avivamento vai acontecer se nós tratarmos o ambiente da igreja, se nós fizermos com que ele seja propício à presença do Espírito Santo. O ambiente propício não é uma parede pintada, não é o ar-condicionado gelando, não é o som funcionando. O ambiente propício são vidas propícias que se colocam no altar como ofertas boas e agradáveis ao Senhor. 3 procedimentos básicos iniciais para começarmos o avivamento de forma individual. A nossa vida como um primeiro foco do avivamento, da experiência individual, para que depois isso aconteça com a igreja, num processo vindouro, num processo que a gente não sabe quando acontecerá, mas nós precisamos buscar. E às vezes é muito engraçado, às vezes a gente imagina que nós estamos longe, mas na verdade nós estamos perto. Basta termos a busca e a sensibilidade espiritual para vivermos o sobrenatural. E o que está acontecendo na Faculdade Teológica de Asbury é um exemplo disso. Nem todos ali estavam aptos, mas alguns buscaram e a força da sua busca proporcionou que eles vivessem o que estão vivendo. Mas no primeiro momento,
No primeiro lugar, nós precisamos crer que a oração é um ponto fundamental. Primeiro dos três, oração. A oração conecta os corações a um propósito único, por meio da construção e experiências individuais e também sobrenaturais. A nossa oração é a pedra fundamental para fazer com que a gente se conecte com Deus no primeiro momento. E isso não é apenas uma palavra ao vento. Isso é para aqueles que quiserem experimentar uma ferramenta muito peculiar, uma ferramenta muito fundamental, que você não vai conseguir alcançar se assim não fizer. A nossa igreja teve um pastor, e foi líder de juventude também, que sempre disse assim, e nós nunca mais esquecemos essa frase: quando oramos, coisas espirituais acontecem. E aconteceram muitas coisas espirituais, muitas experiências nós vivemos juntos, a partir do momento em que a nossa juventude parou e se colocou à disposição do Espírito Santo para orar. Eu me lembro que nós fizemos um retiro em Valença, e isso tem 20 anos, 22 anos, é isso mesmo, tinha uns 18, ou seja, uns 2 anos atrás. A gente viveu uma experiência muito interessante na casa da Yara, que já é infelizmente falecida, do tio Luiz, e lá a gente estava fazendo algumas devocionais, e a minha devocional foi sobre oração inclusive, e do lado de fora a Yara começou a contar a história de uma mãe que tinha uma marca muito feia de queimadura no rosto, por ter entrado no quarto e salvado o seu filho de um incêndio quando ele era pequeno, ele era bebê no berço. E ela nunca disse isso para ele, proibiu que as outras pessoas dissessem também tal fato. E o filho tinha vergonha da mãe por tal marca, achava a mãe diferente, feia. E de fato quando se não compreende o gesto heróico daquele acontecimento. E a gente lá em Valença, na época muito frio, tinham 12, 14 pessoas, somando os jovens e as lideranças. E ela disse assim: inclusive eu não vejo essa senhora tem uns 15 anos, ela foi nossa amiga e nossa vizinha aqui, e eu não vejo, ela tem uns 15 anos mais ou menos. E aí, ela acabou de falar: toca a campainha. Quem era na campainha na porta? A senhora, com as marcas. E a gente ficou assim, sem entender o que estava acontecendo, olhando um para o outro, porque era uma coincidência, digamos assim, quase que impossível de acontecer, dela citar de tanto tempo depois aquela senhora estar naquele lugar. E nós fizemos uma ação missionária em Valença um tempo depois. Nós fomos nesse momento, fizemos lá o que nós tínhamos que fazer e fizemos a ação missionária depois. Fizemos uma rua inteira, uma rua grande de Valença, e a gente orou em centros de prostituições infantis, que existiam mais de um naquela época inclusive. Nós oramos, eu, o Rodney e Leonai, na casa de um homem que o Rodney até hoje nega isso. Ele fala que não puxou meu braço, mas o cara entrou, pegou uma foice, chegou pertinho de mim com a foice. Minha mãe tinha me orientado assim: ora com o olho aberto e o olho fechado, porque você é cristão, mas não pode ser bobo. Você vai para um lugar diferente, mas você precisa ficar atento. E o cara chegou com a foice perto assim de mim, o Rodney me deu um puxão no braço, e ele nega até hoje que fez isso. Eu falo para ele: você fez, você está do meu lado. E a gente se dividiu em trios. E houveram muitas conversões naquele fim de semana. Muitas pessoas se renderam aos pés de Cristo. Um homem completamente bêbado no início do culto. A gente sabe aqui, quem é enfermeiro, quem trabalha com isso, sabe que quando você tem um alto de alcoolismo no seu sangue, isso não se trata de uma hora para outra. E aquele homem, em apenas uma hora de caído, sem conseguir se levantar, foi à frente andando perfeitamente bem, sem conseguir cruzar as pernas, simplesmente através do poder de oração. Uma outra experiência muito interessante, a gente no ônibus, brincando, eu, Dudu, Leonardo, aquela galera de sempre. Eu estava lá no fundo e não tinha compreendido ainda o que Deus queria fazer naquele fim de semana. Eu estava aproveitando, eu era um dos mais sérios, sempre fui um dos mais sérios, brincava e tal, mas sempre fui um dos menos bagunceiros. E aí o ônibus parou de repente, tinha o seu Jorge caído, metade do corpo na pista, metade do corpo na calçada. E aí a gente pegou o seu Jorge, trouxe para dentro do ônibus, e ele falou assim: Deus mandou deitar aqui, porque ele disse que ele enviaria os seus filhos para me ajudar. E a gente trouxe o seu Jorge para o ônibus, começamos a dar comida, água,
e seu Jorge sinalizou onde ele morava. A gente desceu do ônibus, a Kombi com o Edivan, com o Marlon, com os pastores e a liderança foi para um lado, e eu fui andando atrás da Kombi com o Dudu e com as outras pessoas. Minto, o Marlon não foi na Kombi, o Marlon foi para o outro lado, para onde o seu Jorge morava. Ele perguntou para a gente: aonde vocês estão indo? Se vocês venham aqui, porque nós vamos levá-lo na casa dele. E a gente chegou na casa dele, eu sou baixo, o teto dele era quase que dessa altura, assim, um quadrado, devia ter 2x2, 3x3, uma imagem, assim, difícil de descrever, porque era muito escuro, muito úmido, tudo muito sujo, um quintal com mato muito alto, e tinha uma imagem dentro do ambiente. Estava eu, Eleonai, Gercinho, Dudu, e o Marlon não foi com a gente, não acompanhou a gente. Ele pediu que a gente levasse ele até lá. E aquele homem incorporou Satanás e começou a falar grosso e começou a se debater para lá e para cá, e só nos restou orar em nome de Jesus. E a gente orou em nome de Jesus e aquele homem foi liberto daquela possessão naquele momento. Deus foi misericordioso e gracioso conosco de manifestar o seu poder para que aquele demônio fosse repreendido. E o motorista que nos levou se converteu também em uma das mensagens do fim de semana. O zelador também se converteu em uma das mensagens do fim de semana. A moça que até hoje é zeladora da igreja, que limpa a igreja, o André Diogo, voltou lá depois de muitos anos. Ela reconheceu o André, reconheceu o evento e chorou copiosamente, dizendo que nós conseguimos levar transformação para aquela rua, para aquela cidade, para aquela comunidade. E aquela igreja de Valença jamais esqueceu o que aconteceu naquele fim de semana. Mas por que isso tudo aconteceu nesses fins de semana que eu citei? Porque a nossa juventude decidiu orar ininterruptamente todos os domingos, conjuntamente após os cultos, por no mínimo 3 meses, fora o que a gente fazia em casa. A oração preparou o terreno para a atuação do Espírito Santo. A oração conjunta preparou os corações, fertilizou os corações para que o Espírito Santo plantasse a forma com a qual ele atuaria através das nossas vidas naquele lugar. E muitas outras experiências foram vividas por muitas outras pessoas que se dividiram naquela comunidade em trios ou em quartetos para visitar as localidades. Nós até pensamos na época em escrever um livro sobre tudo que aconteceu, tamanhas as experiências que foram vividas. Isso pode acontecer de novo, de forma diferente, se nós, assim, através da oração, prepararmos também os nossos corações e o nosso ambiente. Um segundo tópico além da oração, para nós compreendermos o avivamento como um avivamento possível, num primeiro momento de forma individual, é a intimidade. A intimidade cria fortalezas invisíveis, tornando a quem constrói capaz de suprir os mais fracos no caminho do avivamento. A intimidade cria fortalezas invisíveis, fortalezas que nem você mesmo pode compreender. Quando você busca a Deus com profundidade, com intimidade, Ele se revela, Ele responde, Ele não deixa você buscar em vão. E isso acontece só para quem faz, isso acontece só para quem de fato busca e gasta tempo nisso. A gente sabe que muitas vezes a gente acha que busca e na verdade vem uma pancada e derruba a gente. Quando a gente começa a buscar de novo, vem outra pancada e derruba a gente. E a gente fica muitas vezes tonto, sem saber se a gente está buscando do jeito certo, se tem alguma receita, ou então a gente procura uma irmã da oração mais forte, a gente acha que a gente não tem a capacidade de conseguir alcançar o coração de Deus através do que a gente é, na verdade, e a gente fica preocupado, ou então vou buscar uma outra igreja, que seja uma igreja de um viés um pouco mais pentecostal, para ver se Deus fala comigo, e a gente tem a dificuldade de entender, por meio da Bíblia, da oração, da intimidade, o contato com Deus. E muitas vezes essa dificuldade existe porque não é algo familiar. Sabe aquelas pessoas que a gente tem intimidade, que quando elas olham para você, você já sabe o que ela quer dizer? A esposa normalmente é craque em fazer isso, né? O olhar já revela o que ela aprova ou reprova diante de uma atuação ou de uma fala sua. E isso acontece por quê? Porque há intimidade entre os dois, ou entre parentes. Agora, quando não há intimidade, você não entende o olhar, você não entende o falar, você não entende o agir. E quando a gente não tem intimidade com Deus, a gente não entende o falar, a gente não entende o agir, e a gente nunca vai entender, porque a gente não tem a proximidade suficiente para compreender os seus passos.
Então, para que a gente saiba, no percurso do avivamento, primeiramente de forma individual, compreender quais são os atos de Deus para nós, nós precisamos de oração e precisamos também ter intimidade com Ele, para sabermos aonde Ele quer chegar. Quando você se sente mal nesse percurso, quando você se sentir de alguma forma pressionado a não continuar mais, porque outras coisas têm acontecido e tem falado mais alto do que a sua própria voz, do que o seu próprio coração, do que sua própria fé naquele que tudo pode, eu convido você a observar a seguinte ilustração. Um homem estava naufragou, pescando, naufragou e parou numa pequena ilha. E nessa ilha, à noite, no entardecer, ele notou que uma tempestade cairia, notou que ia ventar, ia sentir muito frio, e ele não tinha o que comer. Não passavam barcos ou navios ao redor já faziam muitas horas. Então ele decidiu cobrir com folhas de coqueiro, de bananeira, para fazer um abrigo, e conseguiu com muito custo acender um foguinho, para poder se aquecer durante a noite. Deixou tudo pronto e foi tentar pescar alguma coisa. Só que o fogo pegou na restinga e lambeu, consumiu todo o seu mini acampamento que ele tinha feito para passar a noite. E aquele homem voltou e exclamou assim: como se não bastasse estar perdido, estar sozinho, ilhado aqui, eu ainda tenho tudo aquilo que eu fiz para tentar poupar minha vida durante a noite, consumido pelo fogo, e agora eu não sei mais o que fazer. E de tanto chorar, aquele homem adormeceu, já estava fraco, já estava triste, com muito sono. Só que no dia seguinte, pela manhã, ele acordou com um navio gigantesco atracando, aquele barulho de navio buzinando imenso na frente dele. Ele levantou assustado, agradeceu a Deus. O capitão desceu e falou assim: tudo bem, você está perdido? Eu vim te buscar, eu vi a grande fumaça que você fez. E aí ele não fez fumaça nenhuma, mas de uma circunstância adversa, houve a transformação da circunstância adversa em uma circunstância ainda mais favorável, por um outro caminho, por uma outra via que humanamente ele não poderia compreender. E Deus tem os seus próprios meios de fazer as coisas acontecerem. Deus tem seus próprios métodos de fazerem as coisas acontecerem. Não cabe a nós julgar, cabe a nós nos submetermos, cabe a nós nos colocarmos na brecha, cabe a nós nos ajoelharmos e pedirmos que Ele se comunique conosco, fale com os nossos corações, para que a gente compreenda, afinal, aonde Ele quer fazer com que a gente chegue. Além da oração e da intimidade, tem o serviço. Serviço é a tradução prática dos resultados das experiências anteriores, da oração e da intimidade. Mesmo que não tenham funcionado em plenitude, agir em serviço é dar notoriedade ao novo estilo de vida da nossa comunidade. Aqui já é um avivamento espontâneo e existente na comunidade como um todo. A partir do momento em que eu oro e que eu tenho intimidade, há em mim a construção de algo novo. Há em mim a construção de um novo proceder, de um novo agir. Assim como lemos em Atos 4, 32 a 34, havia algo novo nos crentes de Antioquia, que foram chamados de cristãos, pequenos cristos, não à toa, porque eles eram muito semelhantes a Cristo. Não à toa, cristão significa um pequeno Cristo. Eles eram muito semelhantes, eles faziam as mesmas coisas, eles doavam as suas próprias vidas. Então esse proceder diferenciado aconteceu porque o Espírito falou e falava abundantemente aos seus corações, regendo os seus atos, regendo as suas vozes no que eles falavam e também as suas atitudes. Então, mesmo que você ainda não tenha alcançado a plenitude da sua oração ou do seu testemunho, a agir em prol do próximo ajudará você a alavancar o avivamento da sua vida. Não fazer por si só o bem ao próximo, como se isso fosse satisfazer o coração de Deus por fazer, pode doar aí 10 quilos de arroz que eu vou pagar. Não é também disso que Deus precisa que você faça, porque afinal de contas a fé sem obras é morta, e a obra por si só, ela não vai requerer de você aprovação alguma, mas é o se importar com aquele pelo qual você está escolhendo como alvo da sua adoração, é se importar com aquele pelo qual você está observando como alguém que necessita de uma palavra ou de um pouco da doação do seu tempo. A comunhão entre nós aqui, cristãos, ela tem no grego duas palavras muito parecidas, muito diferentes, que são igualmente traduzidas para o nosso português, que é a koinonia e a homiléria, comunhão.
A homiléria é você chegar assim e falar: Márcio, você está bem? O Márcio vai falar: não estou bem não. Ah, tá, eu vou orar por você. Deixa o Márcio embora, eu não tenho tempo para ficar ouvindo mais as histórias dele. A gente está junto, está cultuando, mas eu não navego mais profundamente pelas necessidades do Márcio ao ponto de fazer com que ele se sinta melhor, ajudá-lo a sair dessa. Essa é a homiléria. A koinonia não. A koinonia é o que nós vemos em Atos. A koinonia é o que a gente observa aqui como pessoas que doavam as suas vidas em prol das outras. Eu dou o meu tempo para tentar resolver o seu problema. Eu dou a minha vida, a minha casa, como espaço comum para ajudar você a se recuperar, para fazer com que haja daqui, a partir de agora em diante, um novo movimento de recuperação da sua vida, da sua família, dos seus problemas, dos seus dilemas. Essa é a koinonia objetivada, requerida pelo texto bíblico. A koinonia que é a comunhão da entrega, a comunhão da importância que é dada, da empatia que é dada uns pelos outros. E nós não podemos nos perder na linha tênue que há entre um significado e outro, senão não haverá avivamento na Igreja Batista Central de Belford Roxo, a igreja que a gente tanto ama. Coloca a 2 Crônicas 7, 14 e 15 para mim, Milena, e nós vamos ver que Yahvé, na época chamado assim, no Antigo Testamento, já dava critérios bem claros sobre a forma que ele objetivava dar a transformação na vida das pessoas que o buscavam. Era um procedimento muito claro no coração de Deus. Era um procedimento muito óbvio, que não acontecia por força humana, mas pela força do seu agir e pela força do Espírito Santo. E para sermos um vaso tratado nas mãos do olheiro, o olheiro colocará sobre nós as suas mãos e nos moldará, fazendo força, fazendo com que a gente sinta as dores da transformação, fazendo com que a gente sinta as dores da nova formatação que a nossa vida alcançará nas mãos dele. Mas muita gente pede licença e diz: não, agora não, porque eu tenho uma faculdade para estudar, agora não, porque eu tenho um trabalho para fazer, agora não, porque eu tenho um projeto pessoal para conseguir concluir. E aí a gente vai deixando o olheiro sem o barro para tratar, ou tratando outras vidas e outras pessoas que não a nossa, porque a gente assim não quer. O avivamento passa por esse procedimento também, pela entrega nas mãos do olheiro e a permissão. Ele não faz nada sem permissão. A permissão de que ele bata na porta do nosso coração e, abrindo-a, ele entre e ceie com a gente, e a gente com ele, permitindo que ele faça tudo o que é preciso fazer para a transformação do nosso interior e das nossas vidas. Versículo 14, 2 Crônica, diz assim: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Entende o processo? Se humilhar, orar, buscar a minha face, ou seja, intimidade, se converter dos seus maus caminhos, ou seja, agir diferente, andar diferente, fazer com que novas coisas sejam feitas por caminhos novos que Ele vai colocar sobre a sua vida. Aí então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, ou seja, farei com que você seja fértil o suficiente para frutificar na vida de outros também, a fazer na vida de outros aquilo que eu acabei de fazer com a sua. Transformei, curei, sarei e dei um sentido novo. E é isso que Ele quer fazer na vida da nossa igreja esse ano, a partir do momento em que a gente se disponibiliza a trabalhar e a viver o avivamento, a cuidar da nossa vida, da nossa igreja, do nosso coração, do ponto de vista dos critérios de um avivamento puro e verdadeiro. O avivamento não é um movimento confuso de catarse, ou seja, de gritarias emocionais e, enfim, histerias. O avivamento é de dentro para fora. O avivamento é transformador. O avivamento não é autossatisfatório, mas é para a satisfação de todos. Então, aquilo que a gente coloca como fundamento na oração, na intimidade, no serviço,
a gente deve colocar de forma imediata como fundamento e critério de experiência individual. Comece através do seu quarto, da sua casa, na sua intimidade, nas suas devocionais, em família ou individualmente, a pedir a Deus que indique a você os caminhos para que isso aconteça. E eu tenho certeza absoluta de que isso vai começar a trazer transformação para a sua vida no primeiro momento. E quando você entrar por essas portas, nós sentiremos um ambiente diferente, nós sentiremos a adoração diferente, nós sentiremos que há um espírito indistinto navegando, caminhando e andando por essa casa, pelos nossos corações, sendo capaz de fazer com que hajam revelações, experiências, grandes bênçãos e transformações no nosso meio. Mas isso a partir das vidas que aqui entrarem. Se nós nos dispusermos a disciplinadamente fazermos aquilo que é necessário para que Deus atue através do seu Santo Espírito com mais profundidade, a nossa igreja viverá um avivamento inesquecível, tenho certeza. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, louvado seja o seu nome pela tua palavra, louvado seja o seu nome por aquilo que o Senhor tem desejado colocar nos nossos corações, que é o seu avivamento. Que o Senhor, Pai, seja capaz de pegar tudo aquilo que está quase que com o status de inanimado, dando vida novamente, dando novamente a retirada do medo e colocando sobre eles a independência espiritual, o fortalecimento espiritual, a capacidade de entender que as suas mãos são mãos que moldam, são mãos que constroem, são mãos, Pai, que são capazes de revelar uma nova forma para receber o Teu Santo Espírito e o óleo que desce e escorre pelas suas mãos. Que o Senhor esteja nos consagrando, que o Senhor esteja nos colocando como bênçãos nas vidas dos outros e que assim a sua igreja seja ricamente abençoada. Pai, que nós entendamos espiritualmente que a começar em nós aquilo que a gente deseja que a tua igreja viva, que comece em nós primeiro aquilo que a gente deseja que as nossas crianças vivam nas próximas gerações que vierem. Pai, que nós sejamos um elo de insurgência do marasmo e do comodismo para a vivência das experiências espirituais maravilhosas através das tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, que não haja lugar para o orgulho, para a vaidade, mas que apenas haja lugar para o amor e para a humildade. Que a tua igreja seja transformada de dentro para fora a partir dos seus discípulos, dos seus servos, porque assim nós conseguiremos fazer com que outras vidas e com que esta cidade, este mundo, sejam transformados. Que a gente alcance, Pai, a primazia do primeiro amor, a primazia das primeiras experiências vividas em Antioquia, que a gente tenha a capacidade de produzir em nós um sentimento tão grande, que ele seja capaz de fazer com que nós sejamos vistos como fiéis cópias suas, fiéis exemplos seus, e é isso que a gente mais deseja ouvir e sermos reconhecidos como filhos que não têm do que se envergonhar, como filhos que têm no Senhor o objetivo e o exemplo claro daquilo que a gente precisa viver e seguir. Pai, em nome de Jesus, dê a nós essa capacidade, que mesmo muitos ao pensar que para eles tal objetivo, o avivamento, seja algo muito utópico ou distante, que eles reconheçam que o teu poder não tem adversário, que a sua soberania não tem adversário, e que um coração justo e sincero, contrito, ao requerer o teu avivamento, ao requerer o teu Espírito, o Senhor fará derramar sobre essa vida tudo que é necessário. E assim nós cremos, assim nós entendemos, e assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Oi? Momento de gratidão. Quem é que está responsável? Tem alguém responsável? Não? Então, chamar o Ministério de Louvor. Geralmente é antes, né? Eu estou acostumado a fazer antes da mensagem. Então, chamar o Ministério de Louvor, nós vamos fazer o nosso momento de gratidão. Convidar você a ficar de pé. Você que tem o seu